Olá, seguidores da Adonai Web Rádio TV. Hoje temos um programa especialíssimo, como todos são, mas hoje é mais especial. Hoje eu recebo aqui o Dr. Miguel Poggiali Gasparoni. Dr. Miguel, candidato a presidente da nossa subseção, 30ª subseção da OAB. Estamos em um período eleitoral e nada melhor do que ouvir a voz da experiência, a voz da sabedoria, a voz de quem fez e a voz de quem faz e de quem fará por nós. Falar do Dr. Miguel é muito fácil. É falar sobre honestidade, é falar sobre competência, é falar sobre tradição, é falar sobre defesa intransigente das prerrogativas. É público e notório que na nossa comarca não existe outra pessoa mais adequada para estar à frente da nossa subseção do que o Dr. Miguel, que é um advogado conhecido por lutar pela prerrogativa do advogado, dele e dos colegas, e dos nossos patrocinados. Dr. Miguel, inclusive, que é conhecido por ter embates com figuras políticas, com figuras do judiciário, que tentaram menosprezar as nossas prerrogativas. Ele não aceita e ele as defende com toda a veemência. Doutor Miguel, é um prazer recebê-lo aqui. Eu digo que nosso programa Direito no Ar é um lugar especial para te receber, porque falar de direito é falar com o doutor Miguel Gasparoni. Falar de direito é falar de honestidade, de transparência, é falar de correção nas condutas. E já sei que você vai falar, doutor Miguel. Vou te chamar de você, né? Isso. Miguel, eu sei que você vai falar que tem 30 anos de advocacia e eu tenho quase isso de vida, viu? Então, seja muito bem-vindo à nossa casa, a Adonai Web Rádio TV, e a palavra é sua. Muito obrigado, colega dinâmico, doutor Guilherme Pessoa. Uma pessoa também que eu tenho, uma pessoa que eu tenho a felicidade de ter ao meu lado. Um homem que realmente, como eu, não tem medo de nada. Mandeci, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui na Adonai. Desejo a vocês todo o sucesso possível do mundo que vocês merecem. Tem família tradicional também em Ubá. A gente tem história, né, Guilherme? Eu tenho história em Ubá. Isso é que é verdade, né? Como disse a doutora Priscila Ossai, que é nossa candidata a secretária adjunta, quem tem passado tem futuro. Então, estou aqui com muita alegria, com muita satisfação de poder me dirigir, especialmente aos colegas advogados, na véspera da nossa eleição. Durante uma campanha em que eu fui agredido por diversas vezes. Jogaram pedras e mais pedras em mim. Estamos aqui na parte de cima da casa do pastor Darcy. Ele, mais que ninguém, um estudioso do Evangelho, da Bíblia, sabe que Jesus disse lá: estão jogando pedra, jogando pedra, jogando pedra, eu vou ajuntá-las todas para a construção de meu templo. Essas pedras que estão jogando, eu vou ajuntá-las todas para usar no alicerce da construção da sede própria da Ordem dos Advogados do Brasil, gloriosa 30ª subseção aqui de Ubá. Então eu agradeço essa oportunidade, inicialmente, de fazer essa abertura. Lamento que onde eu tenho estado, por onde eu tenho passado, o candidato que, vamos dizer assim, é meu adversário, né, não compareça. Eu gostaria de um debate, porque eu sou advogado, vocês que me ouvem, que são advogados, sabem que a gente trabalha com a verdade, a gente busca a verdade. Mesmo que o cliente da gente esteja mentindo, a gente tem que pegar dele a verdade para saber qual o melhor caminho para a gente conduzir a sua defesa. Então, falar que essa gestão que está terminando trabalhou nas prerrogativas dos advogados, não me venha com essa. Sei, Guilherme, você sabe disso, que você também sentiu isso. Sei que essa diretoria que está deixando sabe processar advogado, sabe maltratar advogado, é falar mal de advogado. Que é isso? Nós representamos a classe. Nós tínhamos que ter a dignidade, né? A hombridade de chegar em qualquer lugar, como eu vou voltar a ter, e vocês vão voltar a ter também, de chegar no lugar e bater no peito e dizer com cabeça erguida: eu sou advogado. Porque eu sou agrônomo, sou jornalista, sou escritor,
vendi fruta em balaio, engraxei sapato, fui frentista de posto de gasolina. Tudo eu fiz na minha vida, mas nunca em falso no chão eu pisei. Eu aprendi com meus avós, com meus pais, que a gente põe o doce na prateleira onde a mão alcança. Se você gosta, não esconda ele e nem vai pegar aquilo que não é seu. Então, nunca na minha vida, nunca peguei qualquer coisa, me apossei de qualquer coisa, ou fiz sumir qualquer coisa que não fosse minha. É meu. Vou repetir uma frase aqui do ex-vereador José Xavier Brandão Teixeira. Um dos homens, vamos dizer assim, mais bem-sucedidos de Ubá. Foi vereador junto comigo. Maurício Xavier era vereador na Câmara. A certa feita faltou no subsídio dele lá, parece que R$500, pagaram a menos R$500. Um cara rico, hein? Ele chegou na janela da Câmara, que era lá nas Sociedades Viajantes, e falou assim: Maurício, eu quero meu dinheiro todo na minha conta, integralmente. O dinheiro é meu. Eu faço dele o que quiser. Pega ele aqui agora, tiro do meu bolso e jogo por essa janela. Mas o dinheiro é meu, eu quero ele todo na minha conta. Então, sendo da gente, a gente faz o que quer com o dinheiro. Não sendo da gente, não vem com essa história de que usou para outro fim, não, que eu não aceito. Isso nunca foi meu feitio. Repito, eu realmente tenho tradição, eu tenho história em Ubá. Por onde eu passei, eu deixei minha marca registrada do bem e para o bem. Aproveitando o ensejo, Miguel, hoje nossos adversários na campanha política, e esperamos que, encerrada a campanha, sejamos todos unidos. Nossa proposta, né? Inclusive, esse é nosso lema, Unidos pela Advocacia. Exatamente. Então, que o pleito se encerre, né? Vencedor, seja quem for da vontade de Deus, e no dia seguinte que não tenha mais desunião na nossa classe, e nosso intuito é esse, nosso trabalho é esse. Então, voltando ao ponto, como o Frederico, o doutor Frederico, falou em transparência e mostrou certidões, eu quero te convidar a levantar essas duas certidões aqui e mostrar pra gente, para quem está nos ouvindo, principalmente o nosso público, né, que hoje é voltado mesmo para os advogados. Tem várias outras, mas vamos separar só essa para ganhar tempo, né, e poder abordar os outros assuntos. Aqui a certidão da OAB, né, onde está escrito o meu nome, meu CPF, meu CPF, e dizendo que o referido advogado encontra-se em pleno gozo de seus prerrogativas profissionais, inclusive com livre acesso aos prédios dos fóruns e tribunais, não foi punido disciplinarmente nessa subseção até a presente data, que foi 28 de outubro de 21. 28 de outubro, sim. Foi a data que nós registramos a nossa chapa. Isso. Com validade até 27 de novembro, ou seja, a data de amanhã, validade até amanhã. Bom destacar que a nossa chapa foi registrada na quinta-feira, às 3h30 da tarde, e na sexta-feira, no dia seguinte, às 9 da manhã, eu já havia recebido o deferimento, ou seja, o registro da chapa. Não durou nem 24 horas, na verdade não durou tempo quase nenhum, porque 6 horas encerra o expediente, começa às 8 da manhã, chegou no outro dia. 2 horas e meia, 3 horas e meia, nossa chapa estava deferida. E aqui no Ministério Público, da mesma forma, né? Meu nome, não existe até a presente data qualquer procedimento extrajudicial em trâmite no Ministério Público de Ubá, em andamento ou arquivado, em nome de Miguel Poggiali Gasparoni, OAB 68689, CPF número tal, 22 de novembro de 2021. Tem vários, tem outro aqui. Em relação às certidões, Miguel, eu quero dizer o seguinte. Não vou mostrar o resto, não precisa. Nós, como advogados e exercendo até mesmo funções públicas, né? Porque o advogado ali representa outra pessoa, na terra particular também, não seria necessário a gente apresentar certidão de nada consta, porque nós estamos habilitados a concorrer ao pleito. E se não estivéssemos habilitados, seria em função de certidões positivas. Tanto é que a outra chapa teve um nome impugnado. Não precisa dizer o nome que pessoa, senão eu respeito muito, gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Mas a outra chapa demorou mais de 10 dias, não sei, para ser registrada. Aí teve problema, não sei qual foi. Então, não me interessa. Então, não me interessa. Nesse ponto, o que eu queria destacar, e a gente está falando hoje especificamente para os nossos colegas advogados, é que se fosse necessário apresentar certidão, elas seriam apresentadas para a comissão eleitoral, e aí autorizariam o pleito, a candidatura. Se estamos disputando a eleição, é porque nossas certidões são favoráveis também. Essa conduta de levantar uma certidão e levantar dúvida é uma conduta que a gente acha que... Nós estamos mostrando, porque você disse que o outro mostrou. Como advogados, a gente sabe que não precisa mostrar isso, porque o advogado, aquele que hoje é
direcionado a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, ele tem condições de pesquisar sozinho, né? Não precisa de que um candidato levante, mas como eles fizeram isso, e para ficar uma coisa de paridade, de igualdade, nossas certidões estão aí, serão publicadas também nas nossas redes sociais. Não tem necessidade, né? Porque o advogado tem capacidade de identificar isso, mas a gente vai publicar também para poder usar do mesmo artifício. Doutor Miguel. Jovem. Vamos falar do jovem? Vamos falar do jovem advogado? Vamos falar vamos falar para o jovem advogado. Do não para, né? Os advogados sêniores também me escutem com um pouco mais de atenção. A gente não quer falar advogado de idade, não, tá? É advogado sênior. Expressão que foi copiada, né? Doutor Gustavo Riani. Que esteve aqui, Luiz Gustavo Riani, que falou, não fala velho, não, fala sênior. Mas vou me dirigir ao seguinte, com relação ao PJE primeiro. Nós temos conhecimento de 5 ou 6 colegas sêniores que deixaram a profissão, que não estão conseguindo lidar com o PJE. E sei que o jovem advogado, apesar de hoje vivermos no mundo da internet, o jovem advogado também tem dificuldade. E nós vamos resolver isso. Mas não vamos resolver com um curso de meia hora. Não vamos, nós vamos fazer igual nós fizemos com o Zé Lucas. Hoje, ficava à disposição. Hoje, o doutor Zé Lucas Nogueira, né? Um grande advogado, hoje um jovem advogado, um grande advogado. O Zé Lucas ensinou todo mundo que podia, naquela época, a lidar com o PJE. E deu verdadeiras aulas para isso. Porque eu consegui junto à OAB e depois consegui que ele continuasse conosco até se formar. O que nós vamos trazer é um técnico permanente, para ficar direto na casa do advogado para ajudar. Como a doutora Kika quer que a gente dê plantões. Você vai ser um, eu vou ser outro. Doutor Jardel, doutor Riani, vários outros vão dar plantões na casa do advogado para ajudar ao jovem advogado, às vezes a completar uma petição, a tirar uma dúvida. Doutor Alex na área criminal, né? Doutora Kika na previdenciária, eu na família, você na criminal também, e outras áreas. Bom, então o que eu quero dizer? O jovem advogado formou-se com tanto sacrifício. Eu sei de advogados que a mãe, por exemplo, né, passava em frente a uma vitrine, via uma bolsa bonita, um sapato bonito, gostaria de comprar, mas não podia comprar porque tinha que pagar a faculdade do filho. Quantas vezes pais de advogados ou de estudantes de advocacia gostariam de levar o filho, a família, para jantar num restaurante, renunciava porque tinha que pagar a faculdade do filho. Agora o filho formado, ele não tem recurso para ajudar o filho a montar o seu escritório. Nós vamos ter isso, nós vamos resolver isso. Ideia do professor Wagner Inácio, nós vamos formá-las o coworking, né? Coworking. Além das salas que nós vamos ter compartilhadas. Além de estar na casa do advogado, que nós vamos estudar, que a casa do advogado tem um problema muito sério, nós vamos ter que solucioná-lo. Atual casa do advogado, né? E vamos, então, partir para a construção da nossa sede própria. Mas terminando esse tema, que é o jovem advogado, eu quero dizer para você que está me ouvindo, jovem advogada e advogado, nós vamos ter todo o empenho. Vocês são a nossa prioridade número 1. Número 1. Nós temos 30 propostas para trabalhar. Nós somos a 30ª subseção, fizemos 30. Mas a primeira delas é o apoio incondicional a você, jovem advogado. O segundo é a defesa das prerrogativas. O doutor Guilherme Pessoa já falou tudo aí. Eu duvido que tenha alguém que lute pelos nossos direitos, pelas nossas prerrogativas, que não seja o Miguel Gasparoni. Tem alguém que faça igual? Pode até ter, mas que faça ou que tenha feito mais que eu, não. Eu não tenho medo de enfrentar juiz. Eu não tenho medo de enfrentar promotor de justiça, delegado de polícia. Não tenho medo de enfrentar comandante de batalhão, comandante de pelotão, de quartel. Não tem, porque eles me respeitam. Primeiro que eles me respeitam, e eu os respeito. Nunca houve necessidade de eu me degladiar com eles. Aqueles que houveram, estejam certos, eles enfrentaram o rigor da lei. Enfrentaram o rigor da lei, porque nós somos advogados e sabemos que a justiça impera onde há a verdade. Onde há a verdade, a justiça impera. Portanto, saibam que a prerrogativa eu não abro mão. A terceira, que eu vou destacar, são 3, tá? Se você quiser destacar alguma outra. A terceira é a construção de nossa sede própria. Como eu lutei com a doutora Ariane para conseguir aquela sede própria. A doutora Ariane, muito ligada ao prefeito Badim Baião, conseguiu convencê-lo, mesmo eu sendo presidente da OAB, nós politicamente não nos entendíamos, estou dizendo no passado, tá?
a doutora Ariane conseguiu que ele fizesse o projeto de lei e mandasse para a Câmara Municipal. Depois, com apoio de várias pessoas, inclusive o doutor Keller, de Juiz de Fora, nós conseguimos convencer os vereadores, os novos vereadores, a votarem a lei. E o doutor Edson, meu colega agrônomo, também sancionou a lei e me entregou. E eu levei a Belo Horizonte, entreguei na mão do presidente Antônio Fabrício, cuja lei tem validade de 5 anos e termina no ano que vem. Novembro do ano que vem, se nós não começarmos a construção, nós temos que devolver o terreno para a prefeitura. 20 de frente por 50 de fundo. Vai lá para ver. Mato tomou conta. Não tem nenhum fio de arame cercando. Isso vai mudar. Vai mudar e nós vamos começar também a nossa obra. Está perto do fórum? Eu falei no fórum. Então vou me estender aqui mais 2 minutinhos. Aquele fórum que está lá, desembargador Câncio Prazeres, saiu do jardim e foi para lá, tem 5 andares. Por que tem 5 andares? Graças ao nosso empenho, graças ao nosso trabalho e do desembargador Brandão Teixeira, José Tio Brandão Teixeira, tive meu colega de academia, o Baense Tiletas. 5 andares, o 5º está vazio, está lá ocupado com parte do arquivo. E ali nós temos instalada a vara de família, o juiz auxiliar não é aquele que vem e vai embora, não. É o doutor Tiago, fica fixo aqui e auxilia em todas as varas da comarca. E temos ali a 6ª promotoria. Isso conquista nossa, no nosso tempo, como é conquista nossa aquele prédio. Tantas vezes nós saímos da estrada com o carro, voltando de Belo Horizonte, doutora Vera quase morria de coração, doutor Teixeirinha falava com a gente, eu tenho que cuidar das minhas irmãs, né? Doutora Josimara, né? E outros que sempre nos acompanharam nessas idas e vindas de Belo Horizonte em busca desse prédio do fórum. Lá nós temos uma sala maravilhosa. Doutora Vilma me chamou, ela era diretora do fórum, me chamou o doutor Gleison, representando o Ministério Público, e o doutor Sérgio Santiago, representando a Defensoria Pública. E me disse, o AGERPRO, gerência de projeto, a sua sala é essa aqui, Miguel. Eu olhei e falei assim, como é que é? Essa aqui. 4 metros por... uma sala de 4 metros? Não, doutora, não. Um prédio desse tamanho não tem condições de eu instalar a minha sala, a casa do advogado, a sala do advogado, doutor Floriano Peixoto de Mello, aí dentro. Eu falei, doutor, mas é o que o tribunal dá. O tribunal determinou. Eu falei, então faça o seguinte, passa para o doutor Sérgio, defensor público, a nossa sala, que é do lado dele, para ele poder usar para atender melhor a comunidade. Eu faço o seguinte, vou pedir ao Luiz Mota, vou montar uma tenda na frente do fórum, ao lado do fórum e na frente do fórum, ou vou alugar uma sala ali naquele prédio que está sendo construído, mas uma salinha desse tamanho eu não aceito. Não foi para isso que eu lutei, para um prédio desse tamanho, me dá uma salinha desse tamanhozinho. Muito obrigado, doutor, é só isso. Doutor Miguel, não faça assim comigo, doutor Miguel. Doutora Vilma, respeita a senhora demais da conta. Muito obrigado, uma boa tarde. 2 dias depois ela me chamou para sua sala do tamanho que o senhor pediu. Então esse é o Miguel Gasparoni. Tem de correr atrás, eu corro, gente. Tem prestígio? Eu sei que eu tenho. Lá em Belo Horizonte, na sala, na Rua Albita 250, que é onde é a sede da OAB, eu conheço cada sala e conheço cada um que é o responsável naquela sala. Uhum. E eu vou lá buscar os recursos para nós construirmos e fazermos o que nós precisamos. Para isso, eu preciso de ideias, principalmente dos jovens advogados, vir integrar as nossas comissões para que eu possa ir a Belo Horizonte buscar os recursos. Não importa quem ganhe, qualquer candidato que ganhar. Nós estamos torcendo por 33, que é o doutor Sérgio Leonardo, que é meu amigo, e que está lá junto com ele, o doutor Sérgio Murilo, que foi presidente da Caixa, que me ajudou financeiramente demais da conta, né? E a Vange, a nossa presidente querida, que é vereadora e presidente da subseção de Viçosa, está lá como vice-presidente da Caixa. Todo motivo eu tenho para votar nessa chapa 33. Acredito que eles ganhem, né? E aí nós vamos estar feito, ok? É isso que eu quis dizer. E nesse fórum, terminando, falei do 5º andar, né? Nós queremos ali mais uma vara criminal, a vara de execuções penais. E eu vou trabalhar nesse sentido. Fora do fórum, quando eu era presidente, num dos colégios de presidente, em Belo Horizonte, no salão nobre da OAB, eu levantei a questão de pedirmos, de envidarmos todos os esforços para trazermos um TRF para Minas. Fazer um TRF para Minas, no Tribunal Regional Federal, para Minas. Porque é um absurdo a gente estar ligado a Brasília, não sei mais aonde, e a gente era o último a ser ouvido. Conseguimos agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou a lei criando o TRF de Minas Gerais, e eu vou correr atrás para trazer pelo menos uma vara para o bar. Podem estar certo disso, porque eu levantei no plenário da OAB
e disse para o presidente Luiz Cláudio, que estava sentado na mesa ao lado da doutora Helena: Luiz Cláudio, vamos fazer um documento aí, faz um documento aí pedindo o TRF. Ah, deixa que eu vou fazer, depois eu vou fazer. Não, não. A Camila está aí, a secretária da doutora Helena, e ela conhece muito bem, sabe redigir muito bem o documento. Faz um documento lá, nós somos quase 180 presidentes de subseção aqui, todos nós vamos assinar esse documento. Mas precisa disso, presidente? O pessoal começou a bater palma. Precisa, Miguel, isso mesmo, Miguel. Foi feito o documento e nós assinamos. Isso não lembra a data? Está aí, TRF. Fruto do trabalho nosso, da nossa união. 180 advogados, 182 advogados, presidentes ou vice-presidentes de subseção. Assinamos o documento. Então, é isso com relação ao fórum, é isso. Sempre lembrando do desembargador Brandão Teixeira, que me ligou uma certa feita e falou assim: Gasparoni, vem aqui para Belo Horizonte correndo, porque a verba da construção do Fórum de Ubá saiu do orçamento e o presidente vai nos receber amanhã. Chegamos subindo o elevador, doutora Vera, doutor Verado, eu, doutor Fernando, e parece que o doutor Teixeirinha, não sei, ou a doutora Josimara, não sei. O elevador para no terceiro andar, abre a porta, entra o senhor baixinho e leva o dedo em direção ao Brandão Teixeira e fala com ele assim: desembargador Brandão, voltei com a verba do seu fórum para o orçamento. Viu? Pode falar com o pessoal lá da OAB de Ubá. Ele falou assim: fala com ele é o presidente aqui. Ah, não, então vamos no meu gabinete que eu vou falar. Vamos lá. Tomamos um café, tomamos água. Tinha levado para ele 2 caixas de manga, que cheirou o carro todinho na viagem. Falei, vamos entregar para ele. Mas eu tipo, não, você não vai dar manga para o presidente. Quando eu falei com o doutor desembargador Cláudio Costa, que tinha a manga, ele falou: quem é que vai buscar agora? Fulano, um desembargador, manda buscar a manga lá embaixo no carro lá do pessoal de Ubá. Então esse é o Miguel Gasparoni, gente. Por isso que eu tenho portas abertas. Entendeu? Eu tenho assim a maneira de falar, peito aberto, porque eu não tenho nada a esconder de ninguém. Vou passar aqui agora. Tem jeito de colocar depois um telefone aqui na minha frente? Tem? Sim. Editar? Passo o meu WhatsApp para vocês. Pode perguntar o que vocês quiserem para mim. O que quiserem. Ah, tem processo de coação de cobrança em Viçosa. Pode perguntar. Covardia, o que estão fazendo comigo. Um processo que tinha, não sei nem quantas tem mais, 1.515 páginas. 1.515 páginas. Eles entregam para vocês lerem 2, 3, 5 páginas a petição inicial. Nós somos advogados. O processo está em fase ainda de contestação. Veja bem, com relação a isso, uma advogada passou para uma advogada em Tocantins uma mensagem dizendo que eu tinha sumido com o dinheiro da OAB. Certo? Então o que eu fiz? Eu sou advogado, fiz uma ata notarial, juntei todos os prints e fizemos uma representação no conselho da comissão eleitoral, desta comissão eleitoral da OAB, que está aqui, assinada por 6 advogados. Décio Mitre, Juliano, Isabela, Marcela, Leonardo e Renata. 7, assinatura de 7 advogados. Não vou ler tudo não vou ler não. Só um pedacinho. Só esse pedacinho aqui. A fala da advogada representada suscitou temas com a intenção de comprometer a honra, a dignidade e a imagem do candidato concorrente, Dr. Miguel Poggiali Gasparoni, valendo-se para tais fins de processo em trâmite, no qual ainda não se apurou a responsabilidade do advogado por qualquer ato ilícito. Conclusão? Por fim, determina-se a remessa dos autos para apuração de possível infração pelo Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Coitada da moça, foi influenciada a falar mentira e vai responder agora no Tribunal de Ética da OAB. Lamento muito que tenha acontecido isso. Quanto mais com a minha pessoa, com a minha imagem. Eu tenho a minha consciência muito tranquila. Doutor Miguel, hoje é um programa, né, que a gente tem aqui na Donai, Direito no Ar, qual eu tenho a honra de participar com o nosso amigo Vandeci, Pastorzinho. Mas a gente sabe que nessa campanha houveram convites para debates. E advogado, claro, advogado não pode fugir da palavra, do embate. Isso deveria estar no sangue do advogado. Falar, se fazer ouvir, se fazer respeitar. E são 2 chapas. Então a gente não tem por que não citar nomes e não é nada ofensivo. Mas o doutor Frederico, que capitaneia a equipe de lá, né, vamos dizer assim, da adversária, ele recusou os convites ao combate. Ao combate não, ao debate. E a minha dúvida que fica é o seguinte: do seu histórico de defesa de prerrogativas, de assumir a liderança nessa questão,
é público e notório. Como que a nossa classe da advocacia vai ter um presidente que não vai nem no debate? Como é que você analisa essa situação? Eu lamento, né? Desde o princípio eu disse, eu lamento. Nós podíamos estar aqui agora discutindo isso aqui francamente, abertamente, como deve ser o advogado, numa sala de audiência, né? Num plenário de júri, né? Eu lamento muito e quero dizer para você, Guilherme, você está aqui do meu lado. Doutor Guilherme é candidato a tesoureiro da minha chapa. Nós temos lá 5 mulheres, todas elas. Buscamos, da forma mais democrática, fazer a composição da nossa chapa. Peguei lá o doutor Cleiton, lá em Senador Firmino, que aliás é de Brás Pires, na comarca de Senador Firmino, que congrega Dores do Turvo e Brás Pires. Pegamos em Tocantins. Ele foi escolhido para conselheiro. Em Tocantins, o doutor Ronaldo Cocatti foi escolhido pelos colegas para representar. Escolhido pelos advogados domiciliados no município, né? Em Tocantins. Sim. A doutora Gênifer da Silva, a jovem doutora Gênifer da Silva, lá em Rodeiro, também com participação do pessoal de Guidoval. Enfim, as cidades mais destacadas da nossa subseção estão dentro da nossa chapa. São 10 pessoas. 5 mulheres que vivem única e exclusivamente da advocacia. Precisam da advocacia, do subsídio que nós recebemos para colocar comida na mesa dela e de seus filhos. Da mesma forma, os 5 advogados que trabalham comigo. Nós temos disponibilidade, nós temos tempo. Nós não somos professores, nós não somos assessores, nós não somos procuradores, nós somos advogados que vivemos da e para a advocacia. Quer ver? Eu, candidata a presidente, doutora Marília Santana Aicon, a minha querida Kika, a Juliana de Fátima Miranda é candidata a secretária, a Mirandinha. Ela gosta que chama de Mirandinha. A secretária-geral adjunta é a Priscila Orsay Caetano Oliveira, uma moça de valor também. E o tesoureiro, o doutor Guilherme, está aqui do lado. E os tesoureiros, já falei, 3 tesoureiros. E os conselheiros, já falei, 3. Tem aqui agora o 4º, que é o doutor André Luiz da Silva Gomes, o Andrezinho Brivaldo, e a doutora Josimara Gervásio Machado, também uma valente advogada aqui em Ubá, que milita e vive somente, como eu disse, do direito. Vou terminar praticamente terminando, tá? Vou terminar. Deixa eu levantar esse assunto para você, já te interrompendo. A gente sabe que durante os últimos 3 anos, que é o mandato para presidir a nossa subseção, né? A atual gestão não se preocupou com a falta de acessibilidade da Casa do Advogado. A gente tem até uma foto aqui que mostra que o estado da escada, né? E como de costume, mais do que de costume de direito, por termos a nossa Casa do Advogado, nossas eleições têm que ser feitas dentro de casa. Infelizmente, né, na última hora foi anunciada, a última hora porque eu falo que tem prazo para anunciar, né? Nós ficamos sabendo depois do prazo. Mas nem criamos problema por conta disso, não. Deixa eu falar. Foi alterado o local de votação da nossa eleição. E agora vai ser na Câmara Municipal. Inclusive, tem seu dedo ali. Desde o alicerce até a inauguração, fui eu que comandei. A mandado do Oswaldinho Salgado, do presidente Oswaldinho Salgado e do presidente Dr. Valadão. A gente vê e com a participação efetiva do pastor Daci. E a gente... Sempre me apoiando. Quando muitos puxavam o tapete, o pastor pulava na frente e estava dentro. E sob vista da composição da chapa do outro lado, né? A gente vê que é uma continuidade da atual gestão. Inclusive com os mesmos membros, né? Com alguns teve alterações. Compondo a chapa lá. Compondo a chapa. Essa turma de colegas, né? No bom sentido. Né? Nada de pejorativo. Mas essa turma que compõe a chapa de lá, durante 3 anos, manteve uma Casa do Advogado sem acessibilidade. Agora, como a gente começou a falar disso, eles falaram que vão colocar um corrimão. Não sabia, não. Que bom. Essa aqui é a foto da escada. Antes de mostrar a foto da escada, eu quero dizer que saíram de uma casa com 26 cômodos, para uma casa que não sei quantos cômodos tem, mas com certeza não chega a 10, né? E cuja acessibilidade é essa aqui. Olha que perigo. 3 anos. Não tiveram coragem de colocar um corrimão, que para mim isso aqui, um corrimão aqui, R$150, R$100, pode chegar a 200, mas não passa disso. Um absurdo.
E aí, pela primeira vez na história da subseção, nós vamos fazer eleição fora da nossa casa. O que nós temos mais de tempo aí? O tempo é o senhor de todas as razões. Então a gente tem todo o tempo do mundo. Tá, vou falar aqui, para Eu- terminar. Deixa eu levantar a bola, então. Hum. Nas nossas propostas constam que a gente vai envidar esforços para a criação da subseção da OAB em Senador Firmino. Opa, bem lembrado. Então, gostaria, não precisaria explicar isso, mas prometer esforços não é garantir resultado. Advogado, na verdade, é uma profissão de meio e não de resultado. A gente não vende o resultado para a pessoa, salvo algum tipo de situação diferente, né? Contrato de risco, por exemplo. Mas a gente vende o trabalho, a mão de obra, né? E aí a gente sabe que consta das nossas 30 propostas, dentre elas, o esforço para a criação da subseção em Senador Firmino, para que os nossos colegas de lá tenham mais conforto, né? E exerçam melhor aí a sua atividade. E aí a outra chapa trouxe alguma notícia e com deboche, né, que infelizmente foi a conduta de apoiadores da outra chapa neste período eleitoral, como se nós estivéssemos fazendo fake news, que não tem jeito de criar uma subseção com menos de 100 advogados. A gente espera que tenha sido um ato falho do lado da chapa de lá, e eu sei que tem subseção com menos advogados. Você pode me explicar como é que pode ser feito isso? Bom, como eu disse, eu amo a verdade. Sou uma pessoa que é apaixonado pela verdade. Então, assim que eu vi essa notícia, né, de uma pessoa maldosa, eu busquei saber. E está lá no site da OAB, no próprio site da OAB, várias subseções com menos de 50 advogados. Mas são muitas. Cita 3 pra gente. Não, eu vou citar melhor ainda. São muitas. Com menos de 50 são muitas. Tá certo? Agora, tem especificamente. O senador Firmino tem 24 a 30 advogados já. Essa aqui tem 21? Exatamente. Então vamos ver aqui. Ó. São Roque de Minas. Está aqui no site da OAB. São Roque de Minas tem 21. 21. Aqui. Silvanópolis. É Silvanópolis? Onde que fica isso? É Silvianópolis. Não sei. 36. Tarumirim, que é lá no Triângulo Mineiro, 49. Mas tem um monte de 50 para tem um monte. Agora não vão muito longe, não. Vocês não sabem nem onde é que fica, né? Onde é que fica, por exemplo, São Roque de Minas. Não importa. Não faço ideia. E Rio Novo, você sabe? Sei, pertinho. Pertinho de Guarani, aqui pertinho de Ubá? 23. Rio Novo tem 23. Mas como é que tem 23? Mas tem que ser 100. Então, fechem todas essas subseções. Porque nós vamos criar uma cena para senador Firmino. Isso vocês podem ter certeza. Nós vamos envidar todos os esforços. Mas eu, com a minha luta, com o meu empenho, eu vou criar uma subseção em senador Firmino. Mesmo que alguns colegas não gostem. Mas nós vamos perder parte do repasse de anuidades para nós. Não tem importância. Deixe eles viverem a vida deles, cuidarem deles. Estão vindo todos amanhã votar em Ubá. Pelo que eu estou vendo, vem a maioria esmagadora votar na nossa chapa, 10.301. Não tem importância na próxima eleição. Se você for candidato, você se vira, meu amigo. Vai buscar voto em outro lugar. Eles vão ter eleição lá. E falando especificamente para os nossos colegas de senador Firmino e Brás Pires, é uma pena que não tenha uma urna eletrônica lá, né, presidente? Tentei. Isso é verdade. Tentei, mas não foi possível. Não foi possível. Isso Tentei mostra mesmo. o descaso, né, com a turma de lá. Né? Podiam ter. Colegas, né? Eu tentei como candidato. Podia ter sido feito como pelo presidente atual, né, que devia ter lutado, envidado aí forças e esforços nesse sentido de termos uma urna lá. Entendeu? Não teve jeito. O que eu vou fazer? Né? Miguel, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente participou de uma campanha limpa. Sim. A gente não fez ataques, né? Principalmente a nossa chapa. A gente sabe que uma eleição mexe com os ânimos, né? E algumas pessoas podem aí exagerar. Mas eu lembro que quando você me fez o convite, a única coisa dentre as coisas que ele me pediu, uma que me destacou muito foi: a gente tem respeito, a gente tem nome e a gente quer manter esse respeito. Então a gente vai fazer uma campanha limpa de ideias. E hoje eu tenho um orgulho danado, eu adoro falar essa palavra danado, de dizer que
fizemos uma campanha de propostas, Sim, todas execuíveis. sim. E tenho muito orgulho de ver também que a chapa que disputa com a gente passou a copiar as nossas propostas. Também. Isso Também. mostra que a gente está no caminho certo. Tá bom, é isso mesmo. É isso mesmo. Vencendo quem vencer, vamos trabalhar no sentido de executar essas propostas. E eu tenho aqui só para dizer, para terminar então, aqui nós temos duas candidaturas. Sim. Uma que significa o inconformismo por tudo que nós estamos vivendo nesses últimos 3 anos. Perseguição, processar advogado por denúncia anônima. Peraí, pelo amor de Deus. Né? E que significa resgatar as nossas prerrogativas e a união da classe. Essa chapa. É importante dizer que a chapa dos nossos colegas adversários, ela representa o absoluto continuismo dessa situação. Pela palavra deles. Pela palavra deles. Inclusive eles mesmos falam, né? Que eles mesmos falam nos pedidos de voto. E também, né? quando a gente vê que talvez, não sei exatamente, mas acho que 50% da chapa compõe a atual gestão, né? Então. Não, acho que é 30, 40%. 30, 40%. Isso mostra o continuismo. Sim. Além dos. Inclusive, o atual presidente faz campanha para o candidato da outra chapa. Entendeu? Então, é isso que vocês querem? Porque ele, com certeza, vai atuar junto à outra chapa, se ganhar com algum cargo extra eleição. Então, eu digo isso. Essa chapa, que eu disse aqui do inconformismo, das prerrogativas, é a minha chapa. A outra, apesar de tentarem voltar atrás nos depoimentos que eles mesmos deram, né, significa o continuismo, a subserviência. Então, eu peço a você, advogado que está me ouvindo, e advogada, reflitam sobre tudo isso que nós dissemos aqui. Queremos agora a união da advocacia ubaense ou nós queremos o continuismo? Minha gratidão a vocês. Sábado, amanhã, de 8 da manhã às 5 da tarde, Unidos pela Advocacia, 10.301. E se você não tiver compromisso, vote na seccional no 33. Miguel, eu tenho um prazer danado de te chamar de presidente. E sempre assim foi, até quando você não estava presidente. Sim. Então, eu quero deixar claro aqui o orgulho que eu tenho de estar ao seu lado nessa campanha, aqui na Adonai Web TV, e saber que, dentre as escolhas que a gente faz na vida, essa foi uma escolha acertadíssima, doutor Miguel. Muito obrigado. Estar ao lado de pessoas de referência na nossa comarca, na nossa subseção, na nossa cidade, pessoas do quilate de Dr. Wagner Inácio, autor de mais de 50 livros. Eu acho que é 60, mas eu não vou falar para baixo para poder ser humilde, viu, professor? Dr. Gustavo Riani, Dr. Ronaldo Cocati, experiente advogado. Dr. Luciane Colli, tantas outras. É difícil a gente falar, o Dr. Jardel Peron. É muito difícil a gente listar nomes, tá, gente? Então, é difícil e é perigoso. Quando eu vejo que tem os advogados de tamanho respeito, de tamanha integridade, apoiando o Dr. Miguel Pogel Gasparoni, só se eu fosse doido de não pular para cá e de não ser seu apoiador. Não tem como não ser. Então, a gente vestiu a camisa, a gente fez uma campanha limpa, né? E agora eu vou falar diretamente para os nossos colegas advogados. Eu exerço a advocacia desde 2008. Não sou tão experiente como meu amigo Dr. Miguel Gasparoni. E passei por todas as dificuldades que um jovem advogado passa. Dificuldade de montar um escritório, questões financeiras de início de advocacia. A gente abre um escritório, o dinheiro não entra automaticamente, o cliente não entra automaticamente. Claro que tem exceção. Então eu presenciei as suas gestões anteriores. E por ter presenciado as suas gestões anteriores, eu posso dizer que eu me sentia representado pela OAB e representado pela advocacia ubaense e abraçado por ela. Lá do outro, na última gestão, em que infelizmente o senhor não esteve à frente da OAB, a gente viu um retrocesso, a gente viu perseguições, a gente viu descaso com a pessoa do advogado, descaso com a prerrogativa do advogado. E a gente viu que foi uma gestão em que se preocupou mais do que lutar pela prerrogativa do advogado, que é obrigação, tá lá para isso, se preocupou em fazer ataques ao longo desses anos todos, desses últimos 3 anos. Então eu vou agradecer a sua presença e dizer que aos colegas advogados, sobretudo aqueles que não pegaram a sua gestão, a turma que chegou
nos últimos 3 anos para cá, que converse com os advogados que conhecem, que já estão na lida há mais tempo, para poder dali ter a sua opinião própria. Porque as informações vão chegando e nem sempre as informações chegam da forma correta. Hoje a gente vê que nessa situação de fake news e de direcionamento de informações, a gente pode colocar o que quiser no papel, na mensagem e chega para a pessoa e às vezes a pessoa é convencida por aquilo sem ter pesquisado, né? Então, nesse ponto, que esses jovens advogados tenham a oportunidade de conversar com quem já está na luta para saber, porque no discurso é muito bonito. E na prática? Quem tem a prática? A nossa chapa, Unidos pela Advocacia, é formada por advogados experientes. Alguns jovens como eu sou novo, e alguns mais sêniores, com todo respeito, mais experientes. Então, até porque o amigo tem quase de advocacia, eu tenho de vida, né? Que eu tenho de vida. Então, que conversem com os colegas que já passaram aí pelo caminho e tirem daí as suas conclusões. E aí, para finalizar, eu peço o voto para a chapa Unidos pela Advocacia, Dr. Miguel Poggielli Gasparoni, doutora Kika Aicon. Vote 10.301. Obrigado, Vandeci. Obrigado, Adonai. Ficamos por aqui. Podem confiar na gente, podem acreditar em tudo que eu disse. E o meu telefone já apareceu. Peço que deixe ele aparecer novamente aqui. Estou às ordens. Não se nem se identificar, tá? Pode ligar para mim e perguntar, eu respondo. Eu gostaria de identificação, lógico. Eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Por isso que eu gostaria de ter aqui à frente o candidato da outra chapa, que não veio, infelizmente. Obrigado, Adonai.